Boa tarde a todos. Boa tarde, o presidente, novo presidente Arildo Lima Júnior, em nome do qual cumprimento a todos dessa casa, e a vocês que aí estão nos ouvindo, vendo, mais um cumprimento do nosso labor legislativo. Quis o destino que, nessa legislatura, eu venha presidir a Comissão de Saúde e também a de Educação e Assistência Social. E a demanda que acabamos de ouvir aqui, expressa pela doutora Cátia Helena Semeghini Caputo, presidente da Associação dos Familiares e Amigos de Portadores de Autismo de Bauru, a FAPAB, diz respeito a essas duas comissões, tanto a saúde quanto a educação e assistência social. O que aconteceu? O que aconteceu é que os critérios de avaliação não são qualitativos, são quantitativos. E não importa a complexidade de cada situação. Difícil resolver, no âmbito da atual gestão, essa problemática. Mas, com certeza, o próximo prefeito estará obrigado a dar uma resposta e uma revisão, nem que seja no âmbito municipal, dos critérios de provisão para essas atividades. Hoje, sem sombra de dúvida, atividades como essa, e principalmente na área de assistência social, padecem da falta de recursos. Então, há necessidade de se rever a política municipal voltada para essas entidades e para as atividades assistenciais na área social. Lamento que não possamos fazer mais. O legislativo é apenas um eco, no jargão comum, uma caixa de ressonância das necessidades da população. Cabe, sim, a gente procurar conseguir, diante do Executivo, melhorias e revisões e reformas em relação a alguns conteúdos, mas especificamente em relação ao conteúdo da FAPAB, foi feito o comunicado, mas, infelizmente, os critérios são esses que foram esboçados aqui. Há necessidade de uma revisão, há necessidade de uma provisão, há necessidade de um enfrentamento para o bem dessas crianças. Crianças que hoje têm os seus direitos civis bem estabelecidos a partir, inclusive, dentro dos programas municipais, de uma lei municipal feita nessa casa. Então, que se cumpra a lei, no sentido de prover a elas condições assistenciais. A discordância está no método empregado. Vamos discutir o método, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista da necessidade material. Esperamos que o próximo prefeito, faltam 2 meses para que ele assuma o cargo, enfrente essa situação. E, naquilo que nos for possível, estaremos trabalhando para que isso se dê. A propósito, cumprimento aqui o prefeito eleito, Clodoaldo Gazeta, espero que ele faça uma gestão histórica, que tenha aprendido com os erros e acertos daqueles que o precederam, para que tenha mais acertos do que erros. A cidade precisa, necessita, urge uma nova visão administrativa num momento de crise. E é na crise que se formam os líderes, é na crise que se formam aqueles que dão a sua visão ao contexto de adversidade. E é o que Bauru precisa, uma renovação de suas lideranças. E aqui quero parabenizar a campanha feita. Essa casa contribuiu com um candidato a prefeito e vice-prefeito, que, de uma forma extremamente digna, se portaram à altura das pretensões. E observaram, e aceitaram o resultado das urnas. Então, um exemplo de nobreza democrática. E aqui fica o meu reconhecimento aos 2 nobres colegas que, de uma maneira tão, repito, digna, participaram do pleito eleitoral. Espero, sim, que o novo prefeito tenha a dimensão exata do tamanho das adversidades que enfrentamos. Hoje, os entes federativos, município, Estado e federação,
aquele que mais sofre do ponto de vista orçamentário, pelas diversas incumbências que lhe foram impingidas constitucionalmente, é o município. A necessidade de uma reforma orçamentária, a necessidade de que o movimento municipalista consiga reverter esse estado de coisas. Atinente à questão da saúde ainda, próstata. A cada 40 minutos morre um brasileiro por câncer de próstata, que poderia ter evitado essa morte, é uma morte evitável, se o diagnóstico é feito precocemente, onde 90% dos casos são curados. Então fica aqui o Novembro Azul, similar ao Outubro Rosa, para que o homem faça os exames para um diagnóstico precoce da próstata. O exame mais comum e de maior fidedignidade do ponto de vista de diagnóstico precoce é o toque retal. E isso é um exame médico, isso não, em hipótese alguma, vai afetar a sua masculinidade, vai afetar a sua hombridade, vai afetar a sua virilidade. É um exame médico, como outro qualquer, como é, por exemplo, o exame ginecológico da mulher. Então, há de se culturalmente se colocar dentro dessa contingência para que possibilite, primeiro, a ida ao serviço médico. Segundo, que se faça o exame e que se possa prevenir uma doença que pode ser, sim, fatal no seu desfecho. Então, fica aqui a recomendação dessa casa, via Comissão de Saúde, que frequente os serviços, e a Prefeitura, sobre esse aspecto, tem o Serviço de Orientação e Prevenção do Câncer, onde um urologista está inteiramente disponível, exclusivamente para a prevenção. Então, mais do que nunca, conclamo os homens ao exame para que o diagnóstico da próstata seja precoce e a sua vida preservada. Blanemark. Blanemark é um instituto instalado na cidade de Bauru, de implante ósseo-integrados. É uma técnica de alta complexidade que repõe a questão odontológica, os dentes e algumas partes da face. Então, tanto do âmbito odontológico como crânio-facial. O Blanemark enfrenta um problema importante, em parte por erros dele mesmo, da Prefeitura e também dessa casa, dessa Câmara. Quando lhe foi feita a concessão de um terreno, foi feita uma peça jurídica imperfeita, cheia de termos ambíguos que não permitiram uma aferição exata da contrapartida da concessão. A concessão venceu e vem para cá essa concessão no sentido de ser renovada. Há uma série de colocações que levantaram uma discussão que foi minuciosamente estudada por uma comissão criada pelo presidente que antecedeu o nobre vereador Arildo Lima Júnior. Atualmente, essa demanda encontra-se no Judiciário, especificamente no Ministério Público, esperando por uma resposta. E o Ministério Público, de uma maneira bastante harmoniosa em relação à interação dos poderes, convida essa casa para uma discussão específica nesse sentido, uma vez que há uma série de discussões já estabelecidas e existem formatos jurídicos que gostaria de se ouvir a opinião dos vereadores. Blanemark é um instituto importante para a cidade e merece consideração do ponto de vista da pertinência de sua continuidade em relação aos serviços. Boa notícia, as mulheres vítimas de violência terão agora a devida confidência, o devido sigilo, com um prédio específico para isso. É um avanço na área da justiça na cidade de Bauru. Parabéns à segurança de Bauru, que reconheceu essa necessidade. Do ponto de vista da Comissão de Educação, nós vivemos problemas importantes, que não são afeitos ao município, mas que são fundamentais do ponto de vista da educação. O Enem. O Enem foi esse fim de semana. Fraudes e mais fraudes. Escolas ocupadas. Foi, então, postergado, foi adiado a prova. No entanto, as provas foram enviadas para os colégios que as provas tinham sido adiadas. Essa é a organização, e o ministro da Educação diz, sim, o Enem foi um sucesso. Não, não foi. A educação não é um sucesso. Não é uma política de governo que nós possamos nos orgulhar dela. Isso seja no âmbito municipal, estadual e federal.
Do ponto de vista municipal, muito foi feito na gestão Rodrigo Agostinho, desde o aparato físico até a questão metodológica, um plano educacional municipal, uma discussão aberta, grande mérito da administração, mas há questões trabalhistas, questões que merecem uma abordagem, um olhar diferenciado. Então, mais do que nunca, há de se comemorar a questão da violência da mulher, há de se lamentar a questão da educação, e a esperança que não finda, um novo governo está prestes a iniciar. Obrigado, senhor presidente.